A gente tem vários assuntos para falar hoje, né? Eu fico um tempinho sem aparecer, tô voltando de férias, ainda tô aterrissando, já tinha até esquecido como é que por onde entrava para fazer a live, né? Fico um tempinho aí sem aparecer, mas quando chego, a gente tem muito conteúdo para falar. E a gente está se aproximando de uma data muito importante. Importante no sentido de trazer grandes oportunidades para gente, né? Nesse momento. Sempre é, né? Sempre, cada momento está trazendo uma energia, uma vibração que traz oportunidades de mudança, né? E a gente ainda não conseguiu totalmente se libertar da ideia linear, né? Das coisas, da ideia cartesiana, de que uma coisa leva a outra de uma forma linear. Uma coisa leva a outra de uma forma linear, mas de uma outra forma, né? A gente pode imaginar aquele símbolo do infinito, né? O oito deitado. É dessa forma que uma coisa leva a outra, né? É nesse fluxo de troca. E até no curso Quero Mais Vida, que é um curso super acessível, né, online, eu procuro explicar bem isso, né? Como que a gente o tempo todo está co-criando novas realidades a partir da nossa consciência, dos pensamentos, ações, escolhas. E da mesma forma a gente envia essa mensagem para o universo, né? As coisas não vêm exatamente de cima para baixo, como a gente imagina. Na verdade, elas vão se retroalimentando, né? Então a gente cria uma nova realidade aqui e a gente envia para cima, né? Para cima, para o todo, para a fonte. E aí a gente vai com isso criando novas realidades e catalisando para todos ao redor, tá? Então essa é a primeira coisa. O que a gente vai fazer hoje? Vou falar procurando não me repetir do que já foi falado e que tem sido falado, né? Existem perfis aí de astrologia que eu inclusive sigo, maravilhosos, que já falam bastante pela abordagem da astrologia. Então eu não vou me repetir nisso, mas vou falar assim de qual é o cenário, o que a gente tem de bom para fazer com isso. Quero que vocês interajam, quero que vocês digam o que querem também saber, como tem sentido, né? Vou falar aí do que a gente já está percebendo nos últimos dias e o que vem a seguir e mais adiante, né? E uma proposta de mudança para a gente, de aproveitar essa oportunidade, que eu acho que é o mais importante de tudo, e também uma meditação no final, claro, né? Uma prática para a gente já iniciar essa autopermissão para essa mudança, para essa transformação, tá? Então tem bastante coisa, peço que vocês fiquem aí, compartilhem, né? Coloquem aí, printa, né? Cada um de seu jeito, compartilhe o post nos seus stories e tal, para que a gente possa distribuir bastante luz, né? Luz, conhecimento é luz, informação é luz. E é poder também, né? Poder sobre si, poder pessoal, poder sobre a vida, poder de escolher as mudanças que a gente quer. E é isso que a energia desse ano traz. Quando eu coloquei a revolução inadiável, é porque coisas que eu falo e muitos colegas, né, falam de forma muito pertinente durante os últimos anos e principalmente nos últimos meses, e que a gente tem. Que bom! Beijo pra Tetê. E aí, tudo que a gente vem percebendo e já vivenciando, agora chegou um momento de uma grande guinada. E essa guinada não é só assim, eu quero mudar coisas na minha vida, eu vou dar a guinada. Não, mas eu não quero mudar nada na minha vida, eu não vou dar a guinada. Não é isso. A guinada é coletiva. Então todo mundo vai ser empurrado, né? Se vai ser suave ou não, vai depender da disposição, da disponibilidade, da permissão, flexibilidade de cada um. Que é isso que a gente vai precisar. Mas, acima de tudo, a gente vai precisar muito de ação. A ação é imprescindível, né? Então, tudo que a gente fez até aqui, de trabalho interno, de conscientização,
né, de inteligência emocional, agora é a hora de usar. E não é simples, mesmo para quem está se trabalhando muito, não é simples, gente. Então, por isso, eu trouxe com esse alerta a revolução inadiável, porque agora é a hora da prova dos 9, né? Inclusive, eu tive um sonho muito interessante essa noite. Esses últimos dias são dias que a maioria das pessoas estão tendo noites curtas, agitadas, muitos sonhos. É bastante interessante a gente contar para alguém esse sonho e, além disso, anotar, fazer um diário de sonhos, porque é contando que a gente organiza e percebe as simbologias, né? Quando a gente pensa só, a gente não percebe. Então, esse sonho, eu estava atrasada para fazer uma prova no colégio, mas eu tinha o meu corpo, a minha idade atual, minha aparência atual, e mesmo estando atrasada, eu ficava reclamando de coisas sem importância, né? Ficava comendo, pegando coisas, fazendo coisas para me atrasar ainda mais. E isso para mim trouxe uma simbologia muito grande do o quanto pensar sobre o que está acontecendo, ao invés de agir organicamente sem quebrar o fluxo, faz a gente se atrasar, faz a gente procrastinar, né? Inclusive um mecanismo inconsciente para isso. Então, quando a gente fica pensando, vou por aqui ou vou por ali? Isso aqui que está acontecendo é bom ou não é bom? Ah, eu queria que fosse assim, não queria que fosse assado. Isso é só um mecanismo inconsciente para procrastinar. O que de fato não vai adiantar nada, só vai fazer com que na hora que tem que ser, o solavanco seja doído, né? O que não há necessidade de ser assim. Se a gente estivesse mantendo em ação, em movimento, no fluxo orgânico. O que significa isso? É responder com ação, sem muito julgamento, sem muito pensamento sobre isso, sem muito julgamento, é bom, é ruim, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, eu quero alcançar X, ainda não alcancei, e não estou vendo o que está já sendo disponibilizado pela vida aqui. Essa roda presa, né, ela faz com que a gente fique dissociado dos presentes e das facilidades que estão sendo oferecidas, geralmente em resposta àquilo que a gente está emanando e pedindo, tá? Não sei se está dando para entender isso que eu estou colocando como uma breve introdução, só para a gente alinhar para chegar no assunto, tá? Então, assim, revolução inadiável. Nós estamos atravessando, assim, momento coletivo, fica mais fácil da gente ver fora do que ver dentro, né? Então, momento coletivo, político, estratégico, o coronavírus, né? A obviedade de como isso sempre foi, né, uma grande estratégia para criar uma expectativa por um remédio, para enriquecer mais ainda a indústria farmacêutica quando chegar o tal remédio milagroso. Ao mesmo tempo que, como tudo é assim, né? Então é uma projeção e ao mesmo tempo é uma realidade, porque o que a gente entende como realidade nessa dimensão aqui, na terceira dimensão, é pura e simplesmente uma projeção da nossa mente, da nossa consciência. Então, se todo mundo está vibrando aquilo se torna assim cada vez mais epidêmico, tá? Então, quando a gente superdimensiona, cedendo a esse apelo industrial, né, da Matrix, e a gente coloca como uma epidemia, uma coisa muito maior do que o nosso poder pessoal, né? Lógico que é essa realidade que a gente vai criar e é isso que está sendo criado, né? Adriana, a gente tem o poder de fazer uma realidade diferente individualmente, de novo, né? Ao mesmo tempo, sim e não, né? Sim, porque eu posso sim fazer esse movimento para isso. Agora não, porque a gente não tem o controle de tudo. Então, se eu tiver que passar por essa experiência para expurgar alguma coisa, né, para desacelerar, o universo vai lançar mão daquilo que a gente vibra na mente como possibilidades para nos, não para nos paralisar, mas para fazer a gente fazer uma pausa necessária, para recalcular a rota, para reavaliar, para reformular, para alinhar melhor com os nossos sonhos. Esse é o momento atual, tá? Então a gente tem um ano regido pelo Sol. Isso implica muito poder, muita energia, muito chamado para assumir o poder pessoal e para brilhar.
para compartilhar. O sol é uma simbologia perfeita, né? O sol, ele está ali oferecendo luz e calor para todos, sem olhar quem está recebendo e quem não está recebendo. Ele está ali, está compartilhando, está fazendo, está cumprindo a sua missão, né? Está sendo para servir. É para isso que nós estamos aqui, ser para servir, né? Ser é diferente de parecer, né? Quando eu faço uma graduação e aí eu me aprimoro e aí eu coloco meu currículo, eu divulgo meu trabalho e tá, eu estou parecendo, eu estou mostrando. Agora, nem sempre eu estou sendo. Eu posso estar sendo e mostrando, alinhado. Esse é o propósito para todos nós, né? Mas eu posso estar só sendo sem mostrar, usando isso só para mim. Nesse momento não vai caber, isso é egoísmo, né? E nesse momento a gente vai ser jogado no fogo para compartilhar o nosso brilho, a nossa contribuição, tá? E é um ano também, porque que o ano novo astrológico, mais do que todos os anos, esse ano é imprescindível. Porque essa data também vai marcar a reunião de 4 grandes planetas, né? Grandes no sentido de que eles maestram muita coisa coletiva e coisas macro, né? Valores, ideologias, né? Eles maestram aí na nossa vida coletiva e individual, de coisas que vão ser transformadas ou instituídas nesse momento para ficar por um longo tempo, por muitos anos, como se fosse a gente estabelecer uma rota que vai ser seguida por muitos anos, tá? Esses 4 planetas vão estar juntos em Capricórnio. Capricórnio fala de planejamento, estratégia, ação, realização, fazer acontecer. Então Capricórnio não tem mimimi. É tipo, é isso aqui, esse é o passo a passo que precisamos para fazer, e não tem tempo para procrastinação, para não sei se é isso. Esse tempo acabou. Acabou. Então, o que se aproxima, claro que não é do dia para a noite, já virou dia 20 e pum. Não, isso já vem acontecendo. Porém, a partir dessa marca, isso vai ser muito intensificado. Aí a gente tem uma utopia de que vai ser muito intensificado, assim, que bom, eu já sei qual é o meu propósito, né? Então eu, por exemplo, sou agente de transformação. Então vão chegar muitos clientes, muito trabalho e tal. Sim e não, de novo. Não por quê? Porque se ainda há escolhas na minha vida, prioridades na minha vida que impedem isso, essas vão ser aniquiladas, derrubadas, extirpadas, expurgadas. Sabe assim, não tem, não vai ter mãozinha suave. Um grande amor, por que ele se foi? Se ele estava sendo motivo de você não concretizar aquilo que é o seu grande sonho, seu grande propósito, e de que você já se tornou consciente, já estava de fato disposta para isso, sim, vai, né? Os filhos adultos vão tomar seus rumos, né? Para que cada um esteja no seu lugar, fazendo o que veio fazer, e os apegos sejam totalmente dissolvidos e curados, quer queira, quer não. Apego, tem muita gente que pensa que apego é apego a coisas materiais. Antes fosse, gente. Apego é apego àquilo que sustenta, apego às crenças, apego a convicções, aquilo que sustenta o que você, aquilo que é o alicerce sobre o que você construiu uma zona de conforto, no sentido de ser uma realidade conhecida, né? Então, o apego não é necessariamente a coisas materiais, pode ser para algumas pessoas, mas o apego é a tudo que você não aceita perder. Porque o medo de perder é que faz a gente construir limitação, escassez, mais do mesmo. A outra coisa que Capricórnio está muito ligada é a verdade, a ética. Então, é a verdade e a ética para com o outro, para com o coletivo, né? Ser coerente com aquilo que você prega, com aquilo que você diz que acredita, né? Então não dá para falar de espiritualidade, estar pregando a violência, por exemplo, né? Então isso não vai caber e vai aparecer mais do que já está aparecendo cada vez mais.
Mas vai além disso também, né? É uma ética e uma verdade consigo, em primeiro lugar, porque você só pode oferecer para fora aquilo que você faz para você. Então, a ética e a verdade consigo. Então, eu estou me acolhendo, eu estou sendo para o outro, eu estou sendo para mim o que eu sou para o outro, em termos de cuidado. Eu estou priorizando a mim, os meus sonhos, a minha felicidade, ou meu compromisso está sempre para fora e nunca comigo. E eu me encho de compromissos para fora para não olhar para esse compromisso comigo, né? E com a minha felicidade, eu estou sempre dependendo de algo acontecer ou alguém para que eu esteja feliz. Quem nunca, né? Acho que todo mundo tem. Todo mundo tem um ponto de apego, né? Agora, se a gente se tornou consciente, nossa, eu tenho um apego a isso aqui, né? Eu tenho um apego a ter reserva na minha conta. Assumo plenamente, né? Eu fico muito, muito, muito desconcertada se não tem. Mas eu reconheço que isso é um apego e que precisa ser dissolvido, que precisa ser transformado. Se eu reconheço, quando o universo trouxer todas as formas, sejam bonitinhas ou não, de proporcionar esse apego, vai doer menos, né? Vai doer, mas não vou sofrer, não vou me vitimizar, porque esse é o grande ponto onde a gente não evolui, não cresce, não muda e não alcança as realizações. É continuar na criança ferida e na vitimização. Vitimização, gente, não é só falar, ai, coitadinha de mim, todo mundo é ruim comigo. Não, ser mártir, a Mulher Maravilha, é vitimização, né? Porque, eu não posso contar com ninguém, só posso contar comigo, então eu tenho que fazer. É vitimização. Tudo que coloca outras pessoas com mais poder do que você é vitimização, tá? Tudo, mas é tudo uma grande desculpa para não agir. E Capricórnio é ação, é concretização, é materialização. Aí eu quero tocar num outro ponto muito delicado, principalmente para quem é envolvido com autoconhecimento, com espiritualidade, né? Não vai adiantar também ficar meditando e ficar pensamento positivo e faz coisa para dissolver crença limitante. Também não adianta, gente. Se não tiver a ação, que é sua escolha, que é sua decisão, que é o seu compromisso consigo, para a concretização, né? Eu tenho estado, assim, 100% envolvida agora, assim, com o xamanismo, por ser uma forma da gente voltar para o natural e de honrar os 5 elementos, como uma forma de alcançar tudo que é necessário para a materialização. Porque se a gente fica muito céu ou muito terra, não vai ter materialização. E ainda tem os intermediários, né? O fogo, que é o coração, o ar, né? São as ideias que precisam ser renovadas. A gente precisa, nesse desapego, esvaziar de ideias que a gente absorveu de fora, família, sociedade, tudo mais, tá? Então tem muita coisa, mas eu vou chegar num resumo de tudo, tá? Pra gente fazer e pra gente já começar a partir da prática de hoje no final. Então, vamos lá, fiz uma listinha para não esquecer de tudo. Coisas que estão dentro dessa revolução inadiável, tá? Agir, decidir de forma assertiva e comprometida consigo para agir, decidir crescer, abrir mão dessas vitimizações, e não vai adiantar só a psicoterapia para entender o que veio de infância, o que veio de vida passada, o que veio dos pais, o que veio do sistema familiar. Ok, entender para desapegar, para liberar, para seguir outro caminho é super necessário. Mas a partir de um determinado momento vai ser a sua coragem, o seu compromisso e a sua ação, né? Decidir realmente agir, né? E não se apoiar mais em uma justificativa aqui, outra ali, porque é difícil, porque eu tenho medo. Eu escrevi essa semana alguns textos, né? Nos últimos dias, que assim, o medo é uma boa desculpa também, né? O medo é real? De novo, sim e não. Ele é real? Ele é. Se eu tô vibrando isso, eu tô emanando, ele é real, né? Agora, ele é real? Não. Ele é uma boa desculpa. Então é muito cômodo eu me apoiar no meu medo, assim eu permaneço na criança, eu não cresço, eu não arrisco, eu não realizo. E aí a culpa é sempre de quem? De fora, né? Se eu tivesse dinheiro eu faria. Se os meus filhos não me dessem problema eu faria. Se eu pudesse sair da minha casa eu faria.
Se eu tivesse como me separar e tomar o meu rumo, eu faria. Se eu não tivesse tantas limitações físicas, eu faria. Mas o que eu posso fazer com o que eu tenho agora, né? E aí eu tô sempre fazendo textos e vídeos, usando muito as listas, né? Faz lista disso, faz lista daquilo. Quem zapear aí pelo perfil vai encontrar, que não falta informação, tá? Mas é importante a gente compreender isso. Não é pra gente falar assim, nossa, eu sou uma porcaria, pra não dizer outra coisa, né? Eu sou uma porcaria, eu tenho muito medo, eu não saio do lugar. Não, outra vitimização. Porque tudo onde tem culpa tem vitimização, tá? Então, não vai adiantar. Gente, acolhi meu medo, tô assim, né? Vou fazer aqui a terapia, vou tomar o floral, vou usar minha lavanda, vou usar o que me ajude a atravessar e não perder o pique, mas eu vou agir, tá? Então, abrir mão de mais escolhas. Tudo teria dado certo na minha vida se eu tivesse seguido meu coração quando eu me formei e tivesse feito o que eu queria. Ok, faz agora, né? Um mês e meio atrás, eu estive com um amigo. Ele está passando, assim, pelo segundo momento de grandes perdas da vida dele, perdas materiais, de ficar desempregado. Só que agora com 52 anos, né? A primeira foi com 40, agora a segunda com 52. E a primeira decisão que ele tomou, apesar de desempregado, né, e julgado, e se sentindo abandonado, e tudo que é pertinente, sentir, mas a primeira decisão dele foi assim: eu quis retorno imediato a minha vida inteira e fui abraçando trabalhos e coisas para apagar incêndio, para cuidar de todo mundo. Então agora eu vou pensar em mim, eu vou terminar essa faculdade aqui que sempre foi meu sonho, e vou terminar e vou começar do zero, porque é encarar a realidade. Capricórnio também fala disso, né? Encarar a realidade nua e crua, sem mimimi, sem eu gostaria que fosse diferente, tá? Mas não é. E aí o que eu faço com esse limão aqui, né? Então, assim, a realidade é essa, vai ter que começar do zero? Então começa do zero bem. Começa do zero alinhado com o que você acredita, né? Aproveita o nada. O nada é o melhor lugar que existe, né? É fácil falar, difícil fazer, eu sei, mas assim, o nada é o melhor lugar que existe, porque ali é um terreno fértil para você plantar o que você escolher. Mas a gente volta para o topo da lista. Então eu vou dizer, agir, decisão assertiva, decidir crescer, abrir mão da vitimização, abrir mão das más escolhas do passado, curar as dores ancestrais, mas não no sentido de ficar olhando. Eu sou assim, né? Eu tenho uma compulsividade com açúcar porque tem vício na minha família, porque houve um excluído lá atrás que era viciado e ninguém quis falar, ninguém quis olhar, a pessoa se matou e tudo mais. Ok, olhou, beleza. Agora assim, o que eu vou fazer para escrever uma história diferente? Então eu vou abrir mão da culpa, eu vou abrir mão do julgamento, eu vou chamar de uma outra coisa essa compulsão que seja mais leve, né? Que seja menos pesado. Então, por hora eu tenho essa válvula de escape. Daqui a pouco eu não vou precisar mais. E eu estou olhando para o que vai me ajudar nesse meio de caminho. E é um dia de cada vez, né? Então, curar as dores ancestrais, mas no sentido de decidir ir além, no sentido de desistir de ser melhor. Você não precisa ser melhor do que ninguém, você não precisa ter uma história diferente no sentido comparativo. Você precisa fazer a sua história, que só vai ser boa se você estiver alinhado com o seu propósito, com a sua verdade pessoal. Abrir mão dessas diferentes formas de vitimização, e aí eu anotei aqui o sacrifício e o esforço, né? Que é o Marte. Então, aquilo que tem esforço tem mais valor. Precisa abrir mão disso, gente, porque isso é vitimização, né? Então, todo mundo alcança, mas para mim é difícil, né? Para mim é tudo com muito esforço, então eu vou demorar mais. Boa desculpa. Parar de fugir pelo conflito. E aí existem conflitos de vários tipos. O conflito com o outro, o conflito ideológico e o conflito consigo. Eu queria isso, mas eu não tenho. Eu gostaria de fazer isso, mas não dá. Eu quero amar alguém, mas eu tenho medo. Tá. E se sair desse conflito, né? Medita. O que há para além? É isso que a gente vai fazer junto aí no final. O que há para além? O que há para além, né?
Num lugar onde não tem conflito, num lugar onde eu me assumo e assumo que eu quero alcançar com leveza, com liberdade, e liberdade traz responsabilidade, né, dessa escolha. Então, para além, o que que tem, né? Para além, saindo desse conflito, porque o conflito é como o sonho que eu tive essa noite que eu contei no início, né? O conflito só gera atraso. Você fica ali, faço isso, faço aquilo, isso, é melhor assim, é melhor assado. É um bom jeito de permanecer parado, né? E ter boas desculpas ainda. Aí o que que a gente precisa buscar? Cultivar, dar a preferência nas nossas escolhas. Onde tem fluxo, onde tem boas parcerias, onde tem saúde física, mental, espiritual e material, financeira, né? E onde tem qualidade de vida, que aí retirando e curando essas somatizações, o estado de ansiedade, a aceleração, e ver de onde vem, o que você vai escolher cultivar ou não cultivar. Quando eu vejo noticiário, eu fico bem ou fico mal? Quando eu fico disseminando ou prestando atenção no que vem no WhatsApp sobre o coronavírus, eu fico bem ou fico mal? Qual o tipo de abordagem, de contribuição me faz ficar bem? No que eu realmente acredito que eu quero, então, contribuir, compartilhar, independente se as pessoas vão aproveitar ou não, tá? Independente se isso dá dinheiro ou não. Sair da coisa da competição, entrar na cooperação. Então, a outra coisa para a gente cultivar, que está junto com as boas parcerias, é o espírito de cooperação. Sair do pensamento da escassez, da competitividade, tá? E aí, hoje eu escrevi um texto sobre isso, chamei de Ser Natural, né? Vocês podem ver aí no Instagram. E para quem estiver vendo depois, também está lá no Instagram. Ser natural, por quê? No texto eu falo um pouco sobre isso, peço que vocês olhem para a gente não ficar repetitivo e não usar muito nosso tempo aqui, para a gente fazer a nossa prática, que é o que interessa. A gente se desfazer dos excessos que tem ao redor, né? E se conectar com o que é natural, porque nós também esquecemos disso, mas nós somos seres naturais. Nós somos aqui compostos dos 5 elementos, né? Água, ar, fogo, terra e éter, né? Então, nós, e o éter, ele para o xamanismo a gente tem o Pai Céu e a Mãe Terra, né? Então, ele tem, e para o Tantra também, né? Shiva e Shakti, a gente tem as duas polaridades, que um é a semente e o outro é a materialização, né? É a concepção, materialização, que é o que faz parte da nossa realidade encarnada de expressão material, inclusive através do corpo, das sensações, né? E do prazer, que é um grande indicativo que tem fluxo, que está no caminho certo. Onde tem prazer, está no caminho certo. Onde tem sacrifício, não está no caminho certo, tá? Então, ser natural. Então, você se cercar, seja através das terapias, seja através do contato com a natureza, é necessário colocar o pé na terra, se possível todos os dias, se não for possível uma vez por semana. Por quê? E aí não vale só a areia da praia, tá? Para quem é de praia. Porque naquela terra, numa terra que tem graminha, que tem uma árvore plantada, aquela terra, ela é fértil, ela brota vida. Quando eu ponho meu pezinho na terra ali, eu me conecto de novo e todo o meu sistema relembra dessa natureza de vida, de fertilidade. Fertilidade pode ser fertilidade de ideias, fertilidade de amor, fertilidade de tesão, fertilidade de entusiasmo, fertilidade de boas parcerias, fertilidade de bons projetos, de materializações e realizações felizes, tá? É essa fertilidade. Então, quando eu ponho meu pezinho na terra, olho para o céu, contemplo, né? Dedico um amor ali para uma flor, para um passarinho, né? Isso tudo faz eu me relembrar de quem eu sou, porque a vida urbana, ela é uma abdução, né? A gente vai sendo ali capturado e a gente esquece de quem a gente é. E quando a gente lembra o que a gente é, pouco até poder pessoal é necessário, tá? Porque eu tô na disposição, eu tô na permissão, eu tô no fluxo e aí eu capto através de ideias, inspirações e pessoas que chegam a mim atraídas por essa luz. Lembra da questão do sol?
as coisas chegam, as coisas acontecem. Então eu quero até exemplificar para vocês, né? Tô aqui na vida urbana, né? Vou morar no Rio ou em São Paulo. Tal, e como é que faz parceria, faz flyer, faz, né? Tudo que a gente tem que fazer mesmo. E aí eu decidi sair de férias, né? Depois de mais de 10 anos sem férias. E aí fui realmente, assim, quase um mês. E pra natureza total. Aí eu não tô falando de uma árvore, eu tô falando de uma imponência, né? Sobre você. De você realmente estar só no natural. Além de todos os benefícios, né? De desestressar, de a cabeça ficar sem pensamento e tudo mais, que é uma experiência muito pessoal, cada um vai ter uma. O que eu posso dizer é, os clientes, eles começaram a procurar muito para fazer atendimento à distância ou para já deixar agendado para minha volta. E eu estava de férias. E acabei fazendo vários atendimentos que foram super agraciados, que eu fui fazendo na Chapada Diamantina, né? Coisa incrível. E foi onde também eu canalizei toda a nova configuração da iniciação do reiki xamânico, como também a apostila do mestrado que vai acontecer já da primeira turma, já vai acontecer o mestrado agora nos próximos meses. E o retiro que vai acontecer lá na Chapada Diamantina. Fertilidade, tá? Conexão com a sua verdade, ser natural, e aí acontece a fertilidade, tá? Eu contei esse exemplo para vocês. E aí é o seguinte, gente, quem tá no autoconhecimento, quem tá no autodesenvolvimento, né? Tudo bem, Adriana, eu já sei disso tudo que você tá falando, você não falou nenhuma novidade. Claro que não falei, né? Mas eu também tô tentando me convencer todos os dias, né? Relembrando. Então, assim, ok, a gente já sabe. O que eu quero dizer da revolução inadiável é assim, não tem mais postergação do concretizar. Porque, como eu disse no começo, o universo vai trazer tudo que afaste o que impede e que facilite para quem realmente está disponível e disposto, né? Disponível e disposto. E em ação. Tem que estar em ação. Mas eu estou doente. Ok, então faça uma ação para ficar bem. Né? Mas a minha doença é incurável. Ok, mas faça um movimento para se dar o máximo bem-estar que é possível. Começando também pelos pensamentos, né? Naquela responsabilidade de o que eu vou cultivar, o que eu não vou, escolher o que eu penso que me melhora e o que eu penso que me piora. E sair da criança, gente, crescer e escolher, né? Aí, diante disso tudo, o que a gente encontra para receber esse momento que está já aí se mostrando? Sentido. Quem acompanhou meu trabalho em 2019 viu várias vivências minhas que o nome era sentido, né? Então, porque a gente já estava se preparando para isso. Então, quando eu faço tudo isso dessa listinha que eu fui falando, eu encontro sentido, eu encontro a direção. E aí é entrar em movimento e tudo, mas também entrar em movimento sem direção, tudo bem, tá valendo entrar em movimento e descobrir o sentido no meio do caminho. Mas, em algum momento, a gente vai precisar parar de ignorar os sinais, né? Tanto os positivos quanto os contrários. A gente vai ter que olhar, gente, por aqui não flui. Então, voltamos para a lista. Fluxo, boas parcerias, onde tem prazer tá fluindo, onde não tem, não tá, né? E aí, novamente eu digo, a questão das áreas da vida. No trabalho da consultoria personalizada, por exemplo, a gente constela os aspectos críticos do mapa astral e a gente faz a mandala sistêmica, porque a gente vai constelando o poder pessoal, os arquétipos de poder pessoal dentro da mandala das áreas da vida, né? Para harmonizar e colocar tudo com o mesmo nível de potência, de preferência 100%, e andando junto, retroalimentando, tá? Então, assim tem que ser a vida. Tem que ser com todas as áreas. E aí a gente volta para a simbologia dos 5 elementos, né? E volta para uma coisa também que eu tô falando aqui, mas que eu li de uma forma muito bacana num post essa semana de astrologia, que dizia assim:
chega de ficar fazendo só o que é divertido, né? Disponha-se a fazer, a se dedicar àquilo que não é fácil para você. Quando eu li aquilo, eu falei, o que não é fácil para mim, né? Anotei no meu diário de meditação, coloquei lá, perceber o que não é fácil para mim. E aí foi tão engraçado, eu dei uma gargalhada sozinha no dia seguinte, quando veio o insight, que eu falei assim, nossa, eu tô tão super focada no que é fácil pra mim, que é o trabalho, eu tenho Lua em Capricórnio, na casa 10, só trabalho, que eu nem consegui enxergar que o que era difícil era em outras áreas, né? Então, eu tava pensando só assim, qual trabalho que não é fácil pra mim, né? E aí foi muito engraçado, porque eu falei, não, é em outras áreas, né? Então, precisa colocar ali energia e dedicação nessa revolução inadiável, a gente vai precisar fazer isso. Não adianta só a espiritualidade, ou só o trabalho, ou só o relacionamento, né? Ah, eu tô cuidando das relações. Tá bom, mas você tá cuidando de você? Você tá cuidando do trabalho? Você tá cuidando do dinheiro, né? Dinheiro. Você tá cuidando disso? Por quê? Para realizar as coisas aqui precisa de dinheiro, né? Então, a tal da passagem que também está acontecendo nessa revolução, que é da terceira para terceira e quarta, né? Que é onde a gente está. Para a quinta dimensão, a gente está como coletivo, né? Para a quinta dimensão, que é transcender dogmas, transcender medo, transcender culpa, transcender ira, transcender vergonha, transcender dores ancestrais, né? Então, liberação de karmas, a gente está vivendo um momento que só continua falando de karma e carregando quem quer. Porque isso tudo que eu falei até aqui também é para a liberação definitiva e extinção de karma. E aí a gente vai para onde? Para o Dharma. E o que é o Dharma? É o propósito, é o sentido, é a contribuição do Sol. Perceberam como é que todas as linguagens de tudo que tem sido falado nos últimos anos está culminando em uma determinada coisa? Então, só tem coisa boa. Agora, leve ou não, vai depender de cada um, tá? Então, precisa colocar... a gente pode olhar pela simbologia dos 5 elementos, mas pela mandala das áreas da vida, né? Então, assim, precisa colocar tudo andando junto. Aquilo em que a gente foca excessivamente, né? Que a gente prioriza, mesmo que sejam 2 áreas, trabalho e casamento, né? Trabalho e filho, trabalho e espiritualidade. Mesmo que sejam 2 áreas, aquilo que a gente foca excessivamente também é uma boa desculpa para estar sempre ocupado, se enganando que está super evoluindo, fazendo um trabalho incrível, pessoal. Tô falando de mim também, tá, gente? Para não fazer o que veio aprender a fazer, porque se é difícil para você, você veio aprender a fazer. Agora, vamos trocar o karma pelo dharma, né? Vamos pelo caminho do fazer, vamos pelo caminho do realizar, vamos pelo caminho do encarar a realidade e agir e compartilhar e contribuir e ser realmente no nosso mundinho ao nosso redor uma contribuição e uma transformação e um catalisador para outros agentes de transformação daquilo que a gente acredita que é um mundo melhor, né? A gente eu amo Jesus Cristo, amo, para mim ele é o cara. Agora, a gente matou Jesus Cristo no dia que colocou todo o mito do jeito que é. Por quê? Vou explicar. Porque a gente terceirizou. Jesus já fez o trabalho, ele veio nos salvar. E aí, pronto, tô salvo. A Adriana consegue isso, que a Adriana é evoluída. Eu não consigo, porque pra mim não dá. Só que lembrando, nem vou falar de mim, né? Que quem sou eu na fila do pão, mas vamos falar de Jesus, né? Por que Deus mandou uma criatura humana para nos ensinar? Porque para mostrar, olha, ele teve as mesmas dores, as mesmas angústias, o mesmo sofrimento, e ainda assim ele estava no propósito, ele estava na missão. E todos nós temos uma missão grandiosa, assim como Jesus. Cada um no seu universo, cada um na sua atuação. Isso é o Dharma, isso é o propósito, tá? Então, unir os 5 elementos na vida é honrar esse corpo e a qualidade de vida e a saúde. Honrar e a responsabilidade sobre isso, né? Honrar a matéria,
dinheiro e de onde ele vem, parcerias, se for o caso, e honrar a vida. Estar aqui não é estar vivo. Estar aqui é uma coisa, estar vivo é gostar da vida e querer estar na vida, contribuindo e conectado com a vida como a vida é, né? Então o sol nasce todo dia, o céu, chuva, né? Com o que chega, com o que vem para mim, que é uma materialização do que eu estou vibrando e do que eu estou precisando para aquilo que eu digo que quero realizar, que quero transformar, melhorar, evoluir, tá? Então, recadinhos breves antes de eu começar a nossa prática, a nossa meditação. Eu enxuguei todo o meu portfólio de, né, quem me conhece sabe que, assim, 1 milhão de técnicas, inclusive, compartilho pela formação completa, que tem mesa radiônica, cinesiologia, o Ho'oponopono, Tantra, constelação, a formação online, né? Então, quem me conhece sabe que eu tenho diversas ferramentas, mas o que eu venho percebendo, e falando de mim para vocês perceberem a aplicação possível, né? Uma das possibilidades de tudo isso é falar assim, tá, mas juntando tudo isso, qual é o mais profundo, qual é o mais completo, qual é o mais tudo, né? Que eu posso oferecer para as pessoas, né? Então eu enxuguei e coloquei, focando de 2020 até a próxima revolução, né, que houver aí na vida, a consultoria personalizada, que é super completa, a iniciação no reiki xamânico, que é incrível, é tornar a vida mágica, né, e ter uma ferramenta à disposição para o dia a dia, podendo fazer o mestrado e iniciar outras pessoas ou não, né, é uma escolha. O retiro de Corpus Christi, então quem quer comprar passagem para ir para a Chapada Diamantina, vivenciar isso tudo, vai ter dança, celebração, fogueira, rituais, né, um monte de coisa, terapias, claro, né, é passar para a quinta dimensão. A proposta desse retiro é passar para a quinta dimensão. Como? Sendo a quinta dimensão, né? Estando para além dessas dores, é sintonizar nessa frequência, tá? E é muito mais milagroso fazer isso em grupo e num ambiente totalmente irrefutável, né? Totalmente favorável, muito mais do que favorável, né? Mágico. E o curso online Quero Mais Vida, e tem as aulas grátis disponíveis, todos os posts diários que vocês podem acompanhar, tem mensagem, tem texto, tá? Estou fazendo parte do portal Poder da Mulher também, que tem outras colunistas como eu, incríveis, que postam textos, vídeos, que a gente precisa realmente desse momento de dar voz e de receber a voz desse feminino em ação, em concretização. A gente pode se inspirar nessas pessoas que estão fazendo, que estão realizando, né? Para beber um pouco dessa fonte. Ano do Sol é isso. Eu não vou prender para mim porque eu não vou ensinar para as pessoas, porque todo mundo vai saber fazer o que eu sei. Não, é cooperação. Eu vou ensinar, eu vou conversar, eu vou partilhar, eu vou rir junto, eu vou chorar junto, eu vou abraçar, eu vou ouvir, eu vou absorver, eu vou flexibilizar as minhas ideias, eu vou olhar para esse masculino de uma forma diferente e tudo mais, tá? Então, todas são formas de tornar leve aquilo que não é fácil. Deu para entender? Então, é nisso que está dedicado o meu trabalho. E até o dia 15, que é domingo, tem 50% de desconto em tudo mesmo. Na consultoria, no retiro, na iniciação em reiki, em vários estados, em tudo. Tudo que vocês procurarem está com 50% de desconto até domingo, tá? Depois vocês perguntam quem tiver interesse e tudo mais. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tem as aulas grátis do WhatsApp, Grupo Jornada. A gente já fez o estudo dos 5 elementos e das inteligências de cada um. Quem chegar agora vai poder pegar esse material antigo. E a partir da próxima semana, a gente vai começar a tratar dessa revolução, tá? Então a gente vai falar dos componentes da ação, dos arquétipos de poder internos, de como harmonizar isso e
dos rituais pessoais, tá? Assim como outras práticas. Bem, acho que é isso. Compartilhem tudo, né? Porque ser o sol nesse nosso universo digital é isso. Informação é poder, conhecimento é poder e generosidade tá muito nessa palavra que a gente passou a usar de forma corriqueira, né? Que é o compartilhar, que é uma palavra lindíssima, na minha opinião. E vamos para a meditação. Vamos lá. Todo mundo aí, inclusive eu, sentando numa posição confortável. Quero saber se todo mundo aí tá bem. Todo mundo ficou quietinho hoje aí. E vou fazer de tudo para colocar no YouTube, né? E procure uma posição confortável, apoie as mãos espalmadas para cima, né? No seu colo. Encoste ou mantenha a coluna ereta. Feche seus olhos, deixe a boca semiaberta com a mandíbula relaxada. Respire pela boca, inspirando e expirando pela boca várias e várias e várias e várias vezes. Permaneça. Enquanto isso, observe seu corpo. Certifique-se de que está bastante relaxada a sua mandíbula, orelhas, couro cabeludo, testa, nariz, pescoço, ombros, cervical, braços, tórax, abdômen, lombar, quadris, joelhos e pés. Enquanto eu vou narrar uma visualização, agora você acompanha com as partes do seu corpo novamente, comandando e se certificando do total relaxamento desses músculos e articulações. Visualize um fio cor de prata, um fio prateado entrando pelo topo da sua cabeça, passando pelo seu chakra frontal, terceiro olho, descendo pelo nariz, passando pela garganta, chegando ao seu abdômen e desenhando o sinal do infinito, o 8 deitado, na região dos seus quadris. Novamente, visualize um fio prateado entrando pelo topo da cabeça, passando pelo chakra frontal, descendo pelo nariz, garganta, peito, fazendo agora um 8 deitado no seu peito e descendo novamente e fazendo um novo 8 deitado na sua lombar e descendo novamente, fazendo um 8 deitado nos seus quadris. Visualize novamente um fio de luz prateada entrando pelo topo da sua cabeça, passando pelo seu chakra frontal, nariz, garganta, fazendo um 8 deitado no seu peito, descendo, fazendo um 8 deitado no seu abdômen, descendo, fazendo um 8 deitado na sua lombar, descendo, fazendo um 8 deitado no seu quadril, descendo mais, dividindo em 2 fios, um em cada perna, e fazendo o 8 deitado em joelhos e pés. Visualize que abaixo dos seus pés, imagine que abaixo dos seus pés tem raízes que seguem para o mais profundo do subsolo. E perceba que essas raízes encontram outras raízes que se entrelaçam, todas entre elas, formando uma grande teia. Visualize que isso acontece com pessoas em todo o planeta e que o centro da Terra é um grande emaranhado de todas essas raízes.
Repita em voz alta. Eu venho das minhas raízes, eu me nutro das minhas raízes, mas eu sigo além, além e além. Visualize-se sendo uma árvore e faça o percurso da seiva interna, subindo, subindo, nutrindo cada partezinha do tronco, subindo, subindo, se multiplicando por todos os galhos sem esquecer de nenhum, seguindo, seguindo, nutrindo cada uma das folhas, flores e frutos e recebendo também mais energia ainda do som. Respire, agradeça, preencha-se de profunda gratidão por essa natureza que é você. Agora continue e pergunte ao seu corpo. Entre em conexão profunda com o seu corpo. Pergunte mentalmente: qual área da minha vida sempre é deixada para trás? Qual área da minha vida contém o meu eu renegado? Qualquer dor que você sinta é apenas um sinal dessa dor que está armazenada. Não superdimensione. É só um sinal. Continue. Apenas perceba. Tome consciência sem julgamento, sem pensar, sem analisar. Que pontos são esses que chamaram a atenção? Agora pergunte para essas partes do corpo reunidas. Verdade, quem são vocês? Verdade, quem foram vocês no passado? Verdade, quem foram vocês antes disso, antes disso, antes disso, e 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 antes disso? Verdade, quem serão vocês no futuro? Aonde está a força que segue além? Verdade, quem é a força que segue além? Verdade, o que se requer de mim agora para que sejam unidos, integrados todos os meus eus, em todas as dimensões, tempo e espaço, em todos os universos possíveis. Eu agora os acolho, aceito, reverencio como partes minhas igualmente importantes e permito que se tornem um time em cooperação e toda a luz dissipa todo o conflito. Sinto orgulho de ser eu mesmo. Amorosamente crio minha própria realidade. Estou disposta a me desenvolver biopsíquica e espiritualmente. Sinto orgulho de ser eu mesma. Amorosamente crio minha própria realidade. Sinto orgulho de ser eu mesma. Amorosamente crio minha própria realidade. Agora deixe emergir uma imagem de você feliz, seja lá o que isso for. E sem querer desenhar essa imagem ou julgar se é bom ou ruim, apenas receba e observe.
Tome posse dessa imagem. Tire uma foto dessa imagem. Veja essa foto belíssima, colorida. Coloque um filtro bonito. Escolha uma moldura. Imagine-se colocando essa foto na moldura. Imagine colocando num lugar precioso para você da sua casa esse quadro. Se for possível, desenhe após a meditação, mas seja por desenho ou por essa fotografia que você afixou sim, de forma real e concreta no local da sua casa, olhe para essa fotografia quantas vezes você precisar. Todas as vezes que você quiser acessar esse eu da ação, crescido, decidido, realizador. Sejamos felizes. Abra seus olhos com calma. Já já a live vai encerrar sozinha, vai completar 1 hora certinha. Mas você já pode ir voltando devagar no seu tempo, sem nenhuma pressa. Já concluímos. E use essa imagem muitas e muitas e muitas vezes. Se desejar, inicie meditações diárias a partir dessa imagem, começando por essa imagem. Gratidão profunda. Gratidão por vocês estarem aqui e receberem.